Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Amém. Pai amado e Pai celeste, nesse momento pedimos a Ti, o grandioso, que venha olhar o nosso interior. E se fazemos algo que te desagrada, meu Pai, que venha nos limpar, nos purificar, porque somos falhos. E como falhos, meu Pai, devemos reconhecer as nossas faltas. Ó grandioso, nesse momento, Pai, pedimos a Ti que venha falar através do homem, ensinando as Tuas veredas, os Teus caminhos, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao grande Pai. Amém? Eu peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Você que está me ouvindo do outro lado, pega sua Bíblia, abra para seguir o que nós vamos ler hoje. Para seguir, nos acompanhar, para que não reste dúvida na tua mente. Êxodo 15. E a palavra nos diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram. Dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Só nesse primeiro versículo já existe várias transgressões que Moisés cometeu. E muitos deixam passar desapercebido porque acham que Moisés era um grande profeta, o escolhido de Deus. E vou te dizer uma coisa. Naquele tempo ele cometeu esse erro. E esse erro vem sendo cometido até no dia de hoje. Em primeiro lugar, ele faz um cântico ao Criador porque matou os cavaleiros e os cavalos de Faraó. Naquele tempo, o grande e glorioso Pai Celestial tinha dito para Moisés: nenhum dos mandamentos, não matarás. O Pai iria matar os cavaleiros? Jamais. Moisés atravessou, esperou que todos atravessassem e fechou o mar vermelho. Ah, mas quem fechou foi o Pai. Não. Moisés deu a ordem e a ordem foi feita. Primeiro erro de Moisés. Ele canta glorificando a Deus pela maldade do coração dele. Segundo erro que Moisés cometeu: farei uma habitação para o meu Pai. Deus, ele habita em nós, não em templo feito pela mão do homem. E até hoje os pastores criam templos. E alguns incautos dizem: Deus não precisa de templo, ele não habita em templos. Os pastores inventaram isso. Não foi pastor que inventou o templo religioso. Foi Moisés. Pela sua audácia, pela sua grandiosidade, porque achou que ele era o cara, porque Deus era com ele. E depois o terceiro e derradeiro erro de Moisés foi ele dizer: escuta bem, ele é o Deus de meu Pai. Quer dizer que não era o Deus de Moisés.
Era o Deus do pai de Moisés. E você vai dizer, não, mas ele disse isso num cântico. Quando ele se apresentou a Faraó, ele apresentou dizendo, o Deus do hebreu me mandou aqui. Ele não disse, o meu Deus mandou falar com você, Faraó. Ele disse, o Deus do hebreu, porque ele não se considerava um hebreu. Nos dias de hoje falam que é judeu. Moisés não se considerava um judeu, porque ele foi criado pelo egípcio, ele se achava egípcio. São as falhas. Aí você diz, como você pode falar de Moisés se Deus o levantou? Moisés tirou a vida da irmã, Deus tirou a vida da irmã de Moisés. Deus tirou a vida do irmão de Moisés. Deus, ele tirou a vida de Moisés no alto do monte e disse para ele assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você em momento nenhum, o que quer dizer momento nenhum? É que nunca, você nunca, em momento nenhum, você me glorificou, como nós glorificamos ao Pai, mostrando a grandeza dele. E você ainda vai dizer, não, isso não tem nada a ver. Então nós vamos pular lá do Velho Testamento e vamos lá para o Novo, quando Cristo estava no alto da montanha. E apareceu Moisés, Elias e Cristo. E Pedro, na ignorância dele, disse, vou fazer 3 cabanas. E o pai disse para Pedro, somente a meu filho deves ouvir. O pai disse aquilo para Pedro, ou disse aquilo para a nação, para o mundo. Você não deve ouvir profeta, você não deve ouvir pastor, você deve ouvir somente a Cristo. E qual foi o ensinamento de Cristo? Ide, anunciai o Evangelho e nada peça em troca, porque de graça foi lhe dado o conhecimento e de graça passe para frente. Hoje em dia, os pastores cobram para pregar. Os pastores exigem dos membros dízimo e oferta. Ah, mas isso é mandamento para o povo de Israel. Porque naquela época havia muito pobre. Então eles tinham que exigir daqueles que estavam dentro da igreja, dízimo e oferta, que não são dinheiro, eram alimentos, para distribuir para aqueles que eram famintos. Se você olhar hoje em Israel, lá eles não pedem isso. Não pedem mais dízimo nem oferta, nem sacrifício de ninguém. Por quê? Porque todos aqueles que eram pobres, denominados levitas, hoje estão bem de vidas. Os 3 erros que ele cometeu. E o último derradeiro foi negar o Pai. Porque ele disse, esse é o Deus do meu Pai. O meu Pai não é pai da minha mãe. Ele é meu Pai também. Ele é teu Pai também. O meu Deus não vai me salvar somente a mim, que sou um pastor ou que tenho uma denominação. Mas Ele vai salvar o mundo se o aceitar e o seguir. E Cristo veio e nos ensinou como devemos ser salvos. Nos dando apenas 2 mandamentos, que o Pai nos deu 10, mas Ele nos deu 2. Ame, respeite e honre o Pai em primeira instância. E depois ame, respeite e honre o teu próximo. Nos dias de hoje, seja sincero contigo, com a tua alma. Alguém honra as pessoas que estão no mundo?
Você que está dentro de uma denominação, você honra quem está lá fora? Independente se você seja evangélico ou católico, você ama os que estão lá fora no mundo, sem fé? É necessário que você faça a sua parte, para que o Pai faça dele. E a palavra continua a nos dizer: versículo 3: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o teu nome. Nós sabemos que Deus não é de guerra, Deus é amor. Moisés vai e fala que Deus é um homem de guerra. E Moisés ainda fala mais: o Senhor é o seu nome. Passou para todos eles que o nome de Deus, Senhor, em hebraico, significa Baal. Baal é o nome desse Deus que eu sirvo. É de arrepiar, não é? É muito triste. Aí você fica sem entender porque o anjo e Satanás brigavam por causa do corpo de Moisés. Moisés fez parte, metade das coisas que Deus mandou. Mas a outra metade ele fez porque Satanás imputou no coração dele. E Moisés não matou só os cavaleiros de Faraó, não. Quando aquele povo disse: olha, eu vou voltar para o Egito porque eu quero ir para lá. Lá eu viveria melhor. E Moisés disse: vão, pode ir. Eu vos concedo a tua caminhada ao retorno. E assim que eles saíram, Moisés juntou vários dos seus homens e disse: vai atrás e mate tanto os fortes quanto as mulheres, os idosos e as crianças. E se houver animais, mate todos. Eu quero um mar de sangue. E ele tinha os mandamentos que o Pai os deu, que é: não matarás. Está compreendendo por que o mundo está esse caos? Porque até os pastores do dia de hoje seguem Moisés, seguem Elias, seguem Davi, mas ninguém fala o que eles fizeram de errado. E é por isso que o mundo está desse jeito. Nós temos que seguir a Cristo. Cristo é o nosso estandarte. Cristo é amor, é misericórdia. O que Cristo diz? Se tu souberes o que quer dizer, misericórdia eu quero e não sacrifício, milhões dos teus pecados serão perdoados. A misericórdia representa amor ao próximo. A misericórdia representa compaixão ao próximo. A misericórdia representa que você alimente a viúva e o órfão. A misericórdia representa que você não deve denegrir a fé alheia. A misericórdia quer dizer que você segue a um Deus vivo. E se os outros não seguem, você não tem que intrometer. Mas ninguém conhece a misericórdia divina. Ninguém conhece o amor excelso. E a palavra vem nos ensinar. E Moisés, em seu cântico, diz: lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Moisés, com alegria, com cântico de regozijo, diz: Deus matou. E o povo, vendo Moisés falando, se glorificaram, se engrandeceram porque Deus era com ele. Agora veja bem, mesmo que Deus tivesse matado aquele povo, Moisés tinha que regozijar, ele tinha que fazer isso. Você que é cristão, quando você vê alguém padecendo, você tem que se alegrar porque ele está no mundo e você na igreja? Cristo disse: ame o teu próximo como a si mesmo. Por isso o Pai disse para Pedro: somente ouvi,
ao meu filho, porque os ensinamentos dele é verdadeiro e puro. Hoje os pastores ensinam, se não está na igreja, está no inferno. Se não está na igreja, do demônio. Mas muitos que estão fora de um templo religioso, até mesmo um ateu, ganha salvação. E muitos que estão dentro do templo que diz Senhor, Senhor, eis-me aqui, não vão entrar no reino dos céus. A falta de entendimento, de compreensão divina está sobre todos os templos religiosos, sobre todos aqueles que se denominam cristãos, porque não conhecem a excelência de Deus, não conhecem a palavra. E a palavra continua a nos dizer, versículo 5, os abismos os cobriram, descer as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. A destra de Deus é a sua mão direita. E aqui Moisés diz, a tua mão direita destruiu todos os inimigos do teu povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é o inimigo do povo de Deus? É a carne? É o sangue? Era Faraó que era inimigo do povo de Deus? Se Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó que era inimigo do povo de Deus? Ou Deus queria ver até onde vai a fé? Deus queria matar Faraó? Não. Deus não queria matar Faraó. Quando ele tirou o filho de Faraó, ele tirou o filho de Faraó porque ele odiava Faraó, porque ele salvou o filho de Faraó. Porque ainda era criança e não poderia se contaminar com as coisas que o pai pregava, anunciava para o povo. A mão de Deus destruiria alguém? Porque Deus ia fazer um povo e ia destruir. Por quê? Aí os incautos vão dizer, mas Deus fez o dilúvio cair sobre a terra. Vocês não entenderam a mensagem do dilúvio. Vocês não entenderam o ensinamento da palavra. O dilúvio é um novo nascimento. Ele não destruiu um povo. Ele destruiu o pecado. Aqueles que afogaram com o dilúvio, muitos deles estão no seio de Abraão, esperando o dia da vinda do Criador. Deus não tira a vida de ninguém, como muitos por aí falam. Muitos incautos entram na internet para dizer que Deus é um Deus cruel. Mas muitas dessas coisas foram profetas que fizeram. Muito dessas coisas foi o inimigo da igreja que fez. E quem é o inimigo da igreja? É Satanás. É o mal. É o anjo caído. Mas até mesmo Satanás não faz mal para ninguém. Ele lança a semente. Ele joga a semente, ele sai a semear. Como bom semeador. E a semente cai na terra fértil. Fértil para o mal. Para a avareza, para o egoísmo, para a ganância, para a luxúria, para a prostituição, para as drogas, para a bebedice.
Mas o bom semeador sai a lançar a semente. O amor ao próximo, a compaixão. Mas não existe terra boa, são raros os pedaços que faz florescer. Mas a terra podre, infértil, quando é lançada a semente do mal, ela floresce e frutifica. E a culpa é da pessoa. A culpa não é do ser humano. A nossa luta não é contra o povo, é contra as potestades, os anjos caídos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra algo invisível. Mas os pastores sabem disso? Os obreiros, os membros da igreja sabem disso? Não sabem. Versículo 7. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, o abismo coalharam-se no coração do mar. Moisés, o tempo todo, glorificando a Deus pelas coisas ruins que ele fez. Ele não fechou o mar vermelho quando o povo de Faraó começou a entrar. Quando o povo começou a entrar, aqueles que estavam com Moisés dizem: Moisés, nós estamos perdidos, feche. Moisés disse assim: não, espere eles virem mais, entrarem mais. E destruiu todo aquele povo. Isso é fato. Não é invenção da minha cabeça. Não é algo que eu tenho raiva de Moisés, muito pelo contrário. Moisés deixou um ensinamento para toda a humanidade. Aquilo que você faz tem uma consequência. Aí eu te pergunto, Moisés foi para o céu? Moisés foi para o inferno? A palavra nos diz que ele morreu e o anjo e o outro anjo caído brigavam para levar a alma e a carne. E eu te pergunto, a Bíblia diz quem venceu? Passe aí. Aí muitos incautos vão dizer: mas quando Cristo estava no alto da montanha, ele apareceu. O pai disse: ouvi somente a meu filho. Devemos seguir os profetas, tanto daquela época quanto os profetas de hoje. Devemos seguir os pastores daquela época ou os pastores de hoje? No alto da montanha, entre as nuvens, uma voz saiu e disse: segui somente, ouvi somente ao meu filho amado, no qual me comprazo. Devemos ouvir somente a Cristo. Qual é o ensinamento de Cristo? O sacrifício perfeito eu vou fazer por todos vós. E Cristo, orando, disse ao Pai que a partir de hoje o Velho Testamento seja esquecido e que passe a valer o novo daqui para frente. Aí você diz: mas o Velho Testamento nós temos que ver para ver a grandeza do Pai. E você não vê a grandeza de Cristo?
ressuscitou o morto, fez enxergar o cego, curou vários enfermos, multiplicou o pão e o peixe. A multiplicação do pão e do peixe foi algo muito mais grandioso, porque a palavra peixe significa cristão. Ele multiplicou os cristãos daquela época, que avivaram a fé, porque se alimentaram com o pão da vida que era ele, a palavra verdadeira. E todos ficaram saciados, não tinham mais fome. E eram mais de 4.000 homens, 4.000 mulheres, 4.000 crianças. Isso sem falar dos animais. A multiplicação foi a fé imputada no coração daquele povo, que verdadeiramente se converteram e não sentiram mais fome, porque a palavra não nos alimenta. A palavra nos deixa saciados. E se você quer prova disso, assente com alguém que fale das obras de Cristo. E você pode ficar o dia inteiro e você não sente fome quando você ouve a palavra e se alimenta dela. E regozija ao ver as obras maravilhosas de Cristo. Nós não sentimos fome quando nos alimentamos da palavra. Nós não sentimos fome quando somos alicerçados na rocha viva, que é Cristo. Mas muitos gostam de seguir Moisés, que cometeu no longo da tua vida vários erros. Foi Moisés que inventou o propósito. Foi Moisés que inventou campanha para o povo seguir. Cristo disse assim, que o Filho do Homem seja erguido numa cruz, como Moisés ergueu a serpente no deserto. Moisés para curar a enfermidade do povo que foi picado por uma víbora, por uma naja mortífera. Ele fez uma cruz e enrolou na cruz uma serpente e dizia para aqueles que foram picados, olha para a serpente que será curado. A serpente, bem sabemos que significa o anjo caído. E Moisés diz, olha para Satanás, que Satanás vai curar suas enfermidades. E o povo creu e foi curado, porque Satanás também faz milagres. Mas ele quer alguém, troca a tua alma. E Cristo disse, porque Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei erguido no madeiro por causa dele. E aí vem novamente quando o pai diz para Moisés, Moisés, você nunca me glorificou. Os pastores de hoje em dia não glorificam Deus em nada. Os profetas de hoje em dia não glorificam Deus em nada. Nada. E todo mundo segue esses profetas, segue esses pastores. E aí você vai dizer, e a ti, devemos seguir, eu não mando ninguém me seguir. Eu mando você seguir a Cristo. Ouvi o que eu vos ensino, porque Cristo está em mim, como eu estou nele, ele está no Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E assim sucessivamente, como o Espírito Santo habita em mim. Você nunca vai me ver pregando engano, pregando misericórdia de pedir dinheiro, fazer campanha, chorar aqui porque você tem que dar o seu melhor para Deus. Sabe qual é o seu melhor para Deus? Sabe qual é o jejum perfeito que você tem que fazer para Deus para que você seja abençoado? Alimentar a viúva e o órfão.
cuidar daquele que está debaixo da marquise, levar roupas, alimento, alimentar o faminto, agasalhar quem sente frio. Esse é o jejum, esse é o sacrifício perfeito que você faz para Deus. Você compreende isso? Eu não mando você me seguir. Eu mando você acompanhar o canal para que você seja alimentado do pão da vida, para multiplicar na tua vida uma bênção que você não vai receber em lugar nenhum. Porque a bênção que Deus lhe dá é de graça. É porque Ele achou graça em você. Você será salvo não porque você está dentro de uma denominação. É pela graça que você será salvo. E como a graça acontece na sua vida? Quando você deixa de ser hipócrita, quando você deixa de ser avarento, quando você deixa de ser cobiçoso, quando você passa a ser uma pessoa comum, simples e amorosa com todos os demais. A misericórdia divina, ela vem sobre a tua vida, porque Deus acha graça em você, porque você mudou a tua maneira de viver, a tua maneira de ser e de pensar e de agir. Você nunca será abençoado por Deus por fazer campanha, por fazer sacrifício. Porque a palavra não mente, a palavra diz: ide à igreja ou ide em algum lugar, buscar em primeira instância o reino dos céus e sua justiça. Ninguém entra dentro de um templo buscando o reino dos céus. Busca prosperidade, busca amor, emprego, cura. Mas a palavra diz: se buscai em primeira instância o reino dos céus e sua justiça, tudo lhe será acrescentado. E como buscamos o reino do céu e sua justiça? O reino do céu só entra nele quem pratica o amor. A justiça divina que tem que habitar em vós, ela é através das suas ações. A marca da besta não é chip, não é carimbo, porque a palavra diz aquilo que está na tua testa ou na tua mão direita. Mas na tua testa, que o Pai quis dizer simbolicamente, é o que você pensa e a sua grandeza no pensar. Na tua mão direita é a tua ação. Se a tua mente leva você a falar mal dos outros, e com a tua mão você age de maneira errônea, você não é cristão, você está marcado com a marca da besta. Você já foi chipado. Não precisa ter medo de mais nada não, você já foi chipado. E a palavra diz, quando você é chipado, é marcado, você não vai conseguir voltar atrás. E você vai morrer e vai para o inferno. Não é isso que a palavra diz? Mas não é isso que o Pai diz. O Pai diz: observe os teus passos. Retroceda de onde você tropeçou, de onde você errou. Ainda é tempo de você ser salvo. Mas até na palavra disseram que não tem mais jeito. Aquele assassino na cruz não se arrependeu e não foi salvo. E ele cometeu longos pecados, mas não foi salvo. Não espera para chegar na cruz ou no leito de uma enfermaria para se arrepender, não. Porque até nisso o Pai vai ver. Porque naquele seu arrependimento no leito de morte, você vai se arrepender para poder ser salvo. E não será salvo por causa disso. Arrependa enquanto você está de pé, caminhando sobre a terra. Retroceda de onde você caiu e volte a ser aquela criatura bondosa, maravilhosa. Arranque esse chip da besta que está na tua testa.
o chip da besta que está na tua mão direita e comece a praticar as boas aventuranças que é o amor, a misericórdia, alimentar a viúva e os órfãos, poder ajudar todos sem querer nada em troca. Falar do amor de Deus, mas falar do amor de Deus vivendo o amor de Deus. Porque crente fala do amor de Deus, mas não vive. Condena tudo e todos ao inferno. O cristão, ele não só fala, mas ele testemunha com a tua própria vida como ele age. E o mundo vê a ação desse cristão. Para viver em plenitude com o Pai, você tem que ser santo. E muitos vão dizer, não existe nenhum santo na terra. Você se engana. A santidade que existe no ser humano é a bondade. É muito mais fácil aquele que mora numa casinha de sapê, que anda com roupas surrada pelo tempo, que não tem o que comer, ser mais santo do que você que está dentro de uma igreja, se achando o santo e que será salvo. A plenitude da santidade é humildade, é simplicidade, é a evolução espiritual que vem através das suas ações no cotidiano, que traz para o âmago de qualquer um uma virtude que nem ele mesmo compreende, mas quando ele olha para você, ele diz, nossa, como ele é maravilhoso, queria ser como ele. E muitas vezes quer ficar do teu lado, ouvir você falar, porque você emana a luz divina. E é isso que você tem que emanar. Cristo já explicou isso. Se você é uma lamparina, mesmo que você esteja na escuridão, a tua luz vai iluminar tudo à volta. Mesmo que esconda você entre as montanhas, mas do alto verá a tua luz, porque a tua luz vai emanar grande brilho. A tua luz, ela tem que refletir, atravessar como um raio, como um laser através das pessoas. A tua luz que há em ti tem que ser radioativa, tem que contaminar todos à volta. Mas Cristo também fala da luz daquele que é treva. Se a sua luz é treva, tamanha escuridão tu és. E muitos crentes acham que é luz, mas é treva profunda. Fica essa visão, fica esse ensinamento. Não devemos seguir profetas, nem pastores, nem obreiros. Devemos seguir somente a Cristo. Cristo é o pão da vida. Cristo é a verdadeira água da fonte. Da água que você deve beber e ter vida eterna. Somente Ele. E mesmo Ele que quando viveu aqui nunca pecou, nunca cometeu erro, sempre foi íntegro. Somente Ele, mesmo Ele, sendo filho da carne, não havia pecado nele. Porque na carne Ele foi feito, mas não foi feito através do pecado, da cópula. Ele foi feito através do Espírito Santo. E não habitava nele pecado algum. Por isso, Ele era o Filho de Deus. Seja gerado por Deus, não seja criatura de Deus. Porque ser gerado por Deus, Deus fica lá no plano espiritual,
almejando o dia do teu nascimento, imaginando como você será quando você nascer. Mas ser filho de Deus é nascer simplesmente e viver pela terra. O gerado por Deus tem um que a mais, uma essência a mais. Os filhos de Deus que foram gerados por Deus têm um perfume diferente. Seja essa pessoa, pratique o que Cristo ensina e viverá para todo o sempre. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que não deixou seu like, deixe. Você que não fez nenhum comentário, comente. E, se possível, compartilhe, porque o que é bom tem que ser compartilhado. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?